Meus queridos irmãos, paz e bem a todos vocês. A Federação Espírita do Estado de Goiás inicia no dia 21 de outubro, de dia 21 a 26 de outubro, a Semana Espírita da cidade de Goiânia. E essa Semana Espírita traz como tema central os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos tendo a oportunidade de receber aqui na Federação Espírita para falar um pouco sobre esse tema dos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso companheiro Cosme Massi, ele que é físico, filósofo, doutor em lógica, idealizador do IDEAC, que ele vai falar melhor para nós aqui. Então, nosso companheiro, muito obrigado, Cosme, por atender a Federação Espírita, nesse momento, nesse bate-papo aqui. Nós te agradecemos profundamente. Eu que agradeço a oportunidade da gente falar um pouco dessa data tão importante para o movimento espírita no mundo inteiro. O lançamento em 1864 da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Então estamos completando 160 anos exatamente porque foi lançada a primeira edição do Evangelho em 1864. Então é uma honra para nós poder falar de uma obra tão importante que Allan Kardec e os Espíritos produziram para nós. Muito bem. O nosso companheiro Cosme, ele é um grande pesquisador, e ele se dedica especificamente à obra de Allan Kardec. Então vamos lá, vamos ganhar tempo, Cosme, queremos te ouvir. Veja, esta obra ela tem algo de muito especial, porque depois que o Espiritismo já está bem estruturado, a partir de O Livro dos Espíritos, quando Kardec conclui a sua segunda edição em 1860, já tinha publicado em 61 o Livro dos Médiuns, o Espiritismo já estava bem consolidado. E Allan Kardec então faz algo muito especial. Como aplicar o Espiritismo para estudar o pensamento de Jesus a partir daquilo que se encontra no Novo Testamento. Então ele mostra a concordância entre a moral que aparece lá em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, com a moral proposta por Jesus nos Evangelhos. Então ele mostra como o Espiritismo tem uma moral que é análoga à moral do Cristo. E por que isso de fato aconteceu? Porque essa é uma coincidência entre as duas morais. Então é uma obra muito importante para quem quer estudar aí o Novo Testamento. E Allan Kardec deu o título, Evangelho segundo o Espiritismo. Como ler o pensamento moral do Cristo a partir do Espiritismo. Muito bem. No início ele surgiu como imitação do Evangelho. Como que foi essa estrutura, esse processo de mudança pelo olhar de Allan Kardec? Isso é muito importante. Allan Kardec, na primeira edição, que é de 64, que estamos comemorando os 160 anos, ela tinha como título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec recebeu sugestões de algumas pessoas, inclusive do seu editor, sugestões dos Espíritos para alterar o título da obra. Mas coube a Allan Kardec escolher o novo título, e ele resolveu então colocar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então tira a palavra imitação e coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, que passa a ser então um nome definitivo, que ele vai publicar em 1865, na segunda edição, a mudança deste nome, e a partir dessa segunda edição o nome se manteve ao longo de todo o tempo em que Allan Kardec ainda estava entre nós. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, que realça muito bem o que é a obra. É a leitura do Evangelho na parte moral, segundo o Espiritismo, naquilo que está de acordo com o Espiritismo. Muito bem. Cosme, o que é que você nos fala sobre a estrutura dessa obra? É muito impressionante como Kardec organizou os capítulos dessa obra. Ele começa fazendo algo que é muito importante, que é dar os fundamentos para a moral. Porque não apenas apresentar a moral, o pensamento de Jesus, era preciso mostrar que o Espiritismo tem fundamento na moral que ele propõe. A moral espírita, que é a mesma de Jesus, se fundamenta em leis naturais e na vida futura. O
porque ele observa que o Jesus já havia levantado isso. Sem a vida futura não faz sentido você falar em moral, porque se a vida acabasse com a morte, se você é apenas um corpo que pensa, para que você preocupar em conquistar virtudes? Você vai morrer de qualquer jeito, você vai desaparecer. Mas no momento em que você tem uma vida futura, que você é uma alma imortal, faz todo sentido você fazer a seguinte pergunta: o que vai acontecer comigo após a morte? Qual vai ser o meu estado, a minha situação de felicidade ou de infelicidade? Então, a vida futura dá a você uma base muito importante para que você possa falar que vale a pena o ensinamento moral, porque com o ensinamento moral, se eu colocá-lo em prática, eu vou poder ter uma situação muito melhor nas minhas vidas futuras. Então, a importância com que ele começa discutindo a temática da vida futura, depois ele vai mostrando o papel consolador, seja da doutrina espírita, seja do próprio pensamento do Cristo, para seguir explicar as máximas morais que se encontram ali no Novo Testamento, mostrando como essas máximas morais podem ser lidas à luz do Espiritismo. Isso é importante porque a gente sabe que Jesus usou muitas parábolas, muitas metáforas, e para explicar essas metáforas, essas palavras, você precisaria se apoiar em alguma teoria, em alguma ciência, em alguma filosofia. Então Kardec mostra como a ciência e a filosofia espírita são muito úteis para você ler essas máximas sem contradição. Você vê a grandiosidade do pensamento do Cristo quando você faz a leitura das metáforas, das parábolas, à luz do Espiritismo. Muito bom. Nós nos habituamos a ler o Evangelho segundo o Espiritismo abrindo o livro, a obra ao acaso, né? E a impressão que a gente tem é que sempre aquela mensagem, ela dialoga com a nossa necessidade do momento. Mas assim, qual a melhor maneira, como que você recomenda a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo? Existe um encadeamento de ideias? O que você diz para o pessoal aqui do nosso estado? Muito importante sua pergunta. Primeiro, você fez uma afirmativa correta. Por que quando você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo sendo abrindo ao acaso, ele acaba te ajudando muito? Porque Kardec já diz isto na página de rosto da obra. Ela atende todas as circunstâncias da vida. Então, você está vivendo algum contexto, quando você vai ler a obra, você acaba tendo respostas de como você viver aquela situação, seja uma situação de dificuldade do ponto de vista da saúde, dificuldade de relacionamento. Então é uma obra muito útil, porque são recomendações para o seu dia a dia. Mas como você observou, se a gente começa só a abrir o acaso, e até uma questão aí de probabilidade, de física, porque o livro vai ficando viciado e você acaba abrindo muito no meio ali, porque você não abre no início, nem não abre no final, e você acaba às vezes lendo as mesmas coisas. E a obra é muito rica no seu conjunto. Então é importante ler o livro da página de rosto, quando Allan Kardec apresenta do que trata o livro, até o seu último capítulo em que ele trata das preces. Então a leitura tem que ser feita do livro inteiro. Mas é claro que se o indivíduo não conhece nada de Espiritismo, eu recomendo que primeiro ele leia a obra O que é o Espiritismo, para ele entender os princípios gerais, para ele conhecer o que é essa doutrina. Depois ele vai para o Livro dos Espíritos e depois simultaneamente com o Evangelho, porque senão ele não vai ter os conhecimentos doutrinários necessários para uma compreensão mais rica do Evangelho. Não que ele não possa pegar o Evangelho e começar pela obra, pode, mas ele não vai aproveitar tanto da profundidade daquele conteúdo. Então, para o não espírita ou para o iniciante, eu sempre recomendo, comece pelo que é o Espiritismo. É uma obra tão agradável de ler, porque ela está no formato de diálogo, de pergunta e resposta. Depois você vai para o Evangelho. Agora, para o espírita, que já leu o que é o Espiritismo, já fez curso aí na Casa Espírita de Espiritismo Básico, ele aí tenha a oportunidade de pegar o Evangelho e começar a ler do começo ao fim. Ele vai perceber a grandiosidade dessa obra, ele vai se encantar com o ensinamento moral, ele vai perceber como esse ensinamento moral vai ser útil aquilo que você falou para o dia a dia. Ele vai sentir mais conforto, mais vontade de viver, mais vontade de crescer, porque é uma obra que toca profundamente a razão e principalmente ao coração. É uma obra que fala para todos nós, seres humanos com dificuldades, com imperfeições. Então a recomendação é
lê a obra inteira, não apenas abrir o acaso. Nenhum mal em você abrir o acaso, mas vá mais. Se você vai mais, você aprende mais, você ganha mais benefícios da obra. Muito bom. Nós temos uma pergunta muito apropriada para você que é filósofo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo trata das máximas morais de Jesus, dos feitos de Jesus. Por que Allan Kardec inicia o Evangelho logo na introdução com um resumo da obra de dois grandes filósofos como Sócrates e Platão? Muito importante a sua questão. Veja, o Espiritismo, na sua construção científico-filosófica, ele se apoia em leis naturais, que são leis de Deus, eternas e imutáveis. Então era muito importante, e toda verdade é assim, você demonstrar que as verdades principais que o Espiritismo trata, elas sempre existiram. Ou seja, não é uma doutrina em que alguém veio e inventou verdades sobre a alma, sobre a vida, sobre o que nós somos ou sobre a conduta. Então é muito importante o Kardec mostrar que muitas coisas que estão no Espiritismo já tinham isso, claro, em germe, de forma não tão desenvolvida, não tão precisa quanto o Kardec coloca nas obras, e outros autores. Porque aí você tem aquela percepção de que a verdade sempre esteve aí, os fenômenos espíritas sempre aconteceram, o pensamento sobre a alma, sobre a vida futura está presente em grandes pensadores como Sócrates e Platão, por exemplo, que Kardec pega ali para mostrar no início do Evangelho. Eu acho que a preocupação dele foi para mostrar que isso não é uma novidade no sentido do princípio, da ideia germe, fundamental. A grande contribuição aí do Espiritismo foi mostrar como esses princípios podem ser estruturados na forma de uma ciência, de uma filosofia, e como eles se apoiam na experiência. Mas então é a demonstração o tempo todo de que a verdade, ela pertence a todo mundo em todas as épocas. Ela não é apenas algo que surgiu numa única época, ok? Bom, Cosmo, nas suas considerações finais, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, de conforto, de consolação para os nossos irmãos, uma vez que nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes disso, gostaria que você falasse um pouquinho dos seus projetos, né? Do Kardecpedia, do Kardec Play. Por favor, fique à vontade para falar aí para os nossos irmãos. Aqueles que querem conhecer mais a obra de Kardec poderão consultar lá no site da nossa Instituição Espírita de Curitiba, o IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, em que ele apresenta alguns projetos que ajudam a estudar a obra de Kardec. E esse é o nosso objetivo, estudar as obras de Allan Kardec. Então vocês vão ter lá e referências a Kardecpedia. Você pode, com esse nome Kardecpedia, baixar ali nas lojas Google, nas lojas Apple, ou mesmo entrar diretamente no site. Você vai ter ali todos os estudos sobre as obras de Kardec. Você vai poder baixar as obras, estudar as obras relacionadas entre si gratuitamente. Você não vai pagar nada para ter acesso a essas ferramentas de estudos da obra de Kardec. E também você vai poder estudar comigo aquilo que eu comento, que eu explico sobre Kardec, sobre os textos de Kardec no Kardec Play, que é uma ferramenta também que você pode baixar aí no Google, na Apple, que ensina você a estudar a obra de Kardec. Mas aí são meus comentários, meus estudos da obra de Kardec. Na Kardecpedia é só Kardec. No Kardec Play é Cosme explicando Kardec. Bom, eu gostaria então de deixar aí para aqueles que nos estão ouvindo, que prestem muita atenção nessa obra, o Evangelho. Em especial, aquele que está vivendo dificuldades, que todos nós temos, sejam dificuldades de saúde, sejam problemas familiares ou problemas de qualquer natureza. Leia um capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5º dessa obra admirável. Você vai perceber de que maneira o Espiritismo encara a aflição, as dificuldades, qual é o papel do Espiritismo em ajudar a compreender essas dificuldades, para que você possa encontrar, inclusive, caminhos para você enfrentar as dificuldades. E depois que você lê esse capítulo, que você compreende bem as aflições, as dificuldades,
você vai para o capítulo seguinte, o Cristo Consolador. Aí você vai encontrar o pensamento de Jesus falando a sua razão no seu coração, para que você se sinta mais reconfortado ainda e enfrente a vida com coragem. Agradeça a Deus cada momento de sua existência. Aprenda a orar ao seu anjo guardião para que ele te ajude nesses momentos difíceis, e você vai perceber o quanto essa obra ajuda você a ser cada dia melhor e a enfrentar todas as dificuldades do caminho. Então vamos lá estudar esse texto admirável que Kardec e os Espíritos superiores trouxeram para nós. Que maravilha, né, meus irmãos? A Federação Espírita do Estado de Goiás, através da área de comunicação social espírita, agradece profundamente a visita do nosso companheiro Cosmo Massi aqui no nosso estado, e essa visita fraterna que ele nos faz aqui na Federação Espírita do Estado de Goiás, na sede. Nós desejamos que Jesus ilumine cada vez mais o seu trabalho e conte conosco aí nas suas propostas de divulgação da obra de Kardec. Eu que agradeço aí a Federação Espírita aqui do Estado de Goiás por esse trabalho tão bonito. Parabenizo a vocês por estarem aí levando e ajudando o movimento espírita a divulgar o espiritismo para todo o estado e para fora do estado, já que vocês têm aí trabalhos online que atingem o mundo inteiro. Parabenizo a vocês, que continuemos juntos, porque o nosso papel é divulgar aquilo que nos faz bem, que nós acreditamos, que nos ajuda a viver melhor, que é o espiritismo. Eu que parabenizo a vocês e me sinto honrado de estar aqui nesta visita. Muito obrigado a vocês pela acolhida. Fiquem em paz, fraternidade para todos.